Sabes por que o Pokémon se tornou um sucesso em todo o mundo? Olá, amigos! Bem-vindos ao canal Migabi Kids e hoje trazemos um tema que apaixona milhões de pessoas em todo o mundo: Pokémon. Sabem como é que Pokémon se tornou uma obsessão em todo o planeta? Fiquem conosco e descubram a história e curiosidades de Pokémon. Em 1990, Satoshi Tajiri, um designer que havia criado a sua própria empresa de videojogos, criou o jogo Pocket Monsters, inspirado nas suas memórias de infância quando explorava o seu jardim para coletar diferentes insetos. O sonho dele era ser entomologista, uma espécie de cientista de insetos. Então teve a ideia do jogo e apresentou-a à Nintendo. A reação inicial da Nintendo foi de dúvida, mas e após várias reuniões onde Satoshi teve a oportunidade de explicar a estrutura do jogo, a empresa aceitou avançar com a produção. Durante 6 anos, Satoshi trabalhou arduamente na companhia de Shigeru Miyamoto, o homem que criou Mario e a lenda de Zelda. Em fevereiro de 1996, a Nintendo lançou 2 versões do jogo Pokémon no Japão: Pokémon Red e Pokémon Green. Os jogos foram um sucesso imediato e milhões de cópias foram vendidas. Um ano depois, os jogos foram lançados nos Estados Unidos e alguns anos depois chegaram à Europa. Logo em 1997, um ano depois do lançamento do jogo, a Nintendo lança as primeiras 102 cartas do jogo Pokémon. Até hoje, mais de 30 bilhões de cartas foram impressas. Existe um campeonato mundial de cartas Pokémon e existe um mercado milionário pelas cartas mais raras. A carta Pokémon mais cara que já foi vendida custou 369 mil dólares, qualquer coisa como 340 mil euros ou 1.800.000 reais. Incrível! Muitos personagens são baseados em criaturas da mitologia japonesa. Por exemplo, Ninetales é inspirado na raposa de 9 caudas do mito asiático oriental. Raposas são espíritos asiáticos bastante famosos que são retratados como metamorfose travessos que se crê ter poderes mágicos e que ficam mais poderosos à medida que envelhecem. A raposa de 9 caudas é a mais poderosa e sábia das raposas. Drowzeze, um Pokémon psíquico cuja aparência é baseada no tapir Baku que come sonhos. São criaturas mitológicas japonesas que devoram pesadelos. Há uma lenda de que Baku foi criado a partir de peças que sobraram depois de criar todos os outros animais. São criaturas que aparecem frequentemente no folclore japonês. Por exemplo, se espirrar ou ter comichão no nariz, significa que Drowzeze come os seus sonhos através do nariz. Celebi. A relação de Celebi com o folclore japonês é direta e clara. Os Kodama, nome que se traduz como espíritos das árvores, são as almas das florestas que vagueiam como bolas de luz, e há boatos que se parecem com seres de formato humanoide. Assim como Celebi, os espíritos estão diretamente conectados com as florestas, são raramente vistos, mas comumente ouvidos como ecos. Celebi também é reconhecido como a voz das florestas. E Pokémon tem as suas próprias lendas. Há um grupo chamado Pokémon Lendários. São cartas muito raras e incrivelmente poderosas e têm um enorme destaque nas lendas do Pokémon. Novos Pokémon lendários surgem a cada geração, mas existem 4 cartas originais da primeira geração. Os 3 pássaros lendários de canto que representam cada estação, exceto o outono. Articuno, um pássaro azul celeste e asas de gelo, que ao bater as asas pode causar neve. Segundo as lendas do mundo Pokémon, Articuno pode aparecer quando algum viajante se perde numa região gelada. Há também Zapdos, um Pokémon elétrico de plumagem amarela, que liberta eletricidade que pode causar tempestades elétricas e só aparece durante as mesmas. O último pássaro lendário é Moltres, pássaro de fogo, de plumagem doirada, que pode criar chamas e curar-se ao mergulhar na lava de um vulcão. A lenda afirma que ele aparece para ajudar viajantes que se perdem nas montanhas. O 4º Pokémon lendário original é Mewtwo, um Pokémon com características felinas e humanoides, de tom cinza e com uma cauda longa e roxa. É um dos Pokémons mais poderosos que existem, tendo poderes psíquicos criados por cientistas através de manipulação genética. Os nomes dos Pokémon lendários foram pensados ao pormenor. Os criadores queriam que todos eles tivessem o mesmo nome em todos os idiomas. Fizeram então uma pesquisa cuidadosa para garantir que os nomes escolhidos funcionassem em todos os países. Existem também Pokémons muito estranhos. O Girafarig é uma mistura de girafa e zebra. Mas o mais estranho deste Pokémon é que tem cara de zebra no pescoço da girafa. Sandygast e Palossand. O que pode haver de perturbador em um Pokémon que parece um inofensivo castelo de areia?
Sandygast nasce a partir de uma escultura de areia feita por uma criança, que incorpora rancores de espíritos dos mortos. Sandygast engole e assume o controle de qualquer um que coloque a mão em sua boca. Os engolidos fazem Sandygast aumentar de tamanho e eventualmente evoluir para Palossand. A evolução deste Pokémon é descrita como o pesadelo da praia, puxando presas para dentro da areia e sugando suas almas. O que não deve ser um programa nada agradável para um dia ensolarado de praia. Mimikyu, invejando a popularidade de Pikachu no mundo da franquia, esse Pokémon resolveu se esconder do mundo, disfarçando-se como um rato elétrico. Mimikyu rouba a pele de um Pikachu morto e passa a usar o cadáver como uma fantasia. Temendo que seja descoberto, Mimikyu ameaça a vida de quem tenta revelar sua verdadeira identidade. E Pikachu? Pikachu é, talvez, o Pokémon mais famoso, pelo menos é aquele mais conhecido. Sabe de onde vem o nome dele? Vem do som japonês Pika, o som que uma faísca elétrica faz, e Shu, o som que um rato faz. Então o nome dele significa rato faísca. E quer saber uma curiosidade? Sabe qual foi a inspiração para o design das Pokébolas? Latinhas de sopa Campbell. Ninguém sabe que sopa, mas pode-se perceber as semelhanças. Em 1997, apenas um ano após o lançamento dos primeiros jogos, Pokémon chegou às telas com uma série de TV animada no Japão. O personagem principal e seu rival chamam-se Satoshi e Shigeru, uma homenagem aos inventores da franquia. Na versão internacional do desenho, o nome de Satoshi foi alterado para Ash Ketchum. O sobrenome não é uma homenagem estranha ao ketchup, na verdade, é para parecer com Ketchum, como na frase icônica, pegue todos eles. Todos sabemos que o Pokémon do Ash é o Pikachu, mas originalmente deveria ser o adorável Clefairy. O anime originalmente deveria ter apenas uma temporada, mas os fãs se recusaram a aceitar isso, e hoje existem 25 temporadas de Pokémon, com mais de 1000 episódios. A série continua a ser emitida, sendo uma das séries de anime mais longas. Um ano depois, um filme animado Pokémon chegou aos cinemas e foi um estrondoso sucesso. Atualmente existem 23 filmes e também um live action estrelado por Ryan Reynolds. E sabiam que inicialmente Pokémon estava pensado para terminar em 1999? Pokémon Gold e Pokémon Silver deveriam ser os últimos jogos da franquia, mas os fãs queriam mais e fizeram os desenvolvedores continuar produzindo jogos. Todos nós nos lembramos em 2016 a loucura do Pokémon Go, que fez milhares de pessoas saírem de suas casas para pegar Pokémon nas ruas de suas cidades. O jogo foi lançado 20 anos após o lançamento da franquia, apenas para colocar em perspectiva o quão grande ela é. O jogo foi baixado mais de 1 bilhão de vezes e mais de 88 bilhões de Pokémon foram capturados. A febre foi tão grande, que houve notícias de acidentes graves e de pessoas que se desentenderam na captura de Pokémons. E tu, foste um dos jogadores? Em 2018, a Nintendo lançou um remake dos primeiros jogos originais do Pokémon e, como era esperado, quebrou todos os recordes na primeira semana. Agora existem 122 jogos relacionados com o Pokémon agrupados em 9 gerações, e isso não termina por aqui. Depois de 27 anos, Pokémon continua a conquistar corações em todo o planeta, indo ao ponto, imaginem, na ilha de Niue, no Pacífico Sul, colocar Pikachu numa edição especial de moedas. Devem ser os maiores fãs do mundo de Pokémon. Curiosidades de Pokémon. De todos os 1131 episódios até agora, só no episódio o Ash e o Pikachu não apareceram. Clefairy era para ser a cara de Pokémon. Originalmente o Pikachu não era o ícone de Pokémon. Essa decisão veio depois, pelos produtores acharem que ele tinha mais a cara de uma mascote. Inclusive, no mangá japonês o Clefairy é até capaz de falar. Em 2020, a Pokémon Company fez uma votação global em parceria com o Google para eleger os Pokémon favoritos dos fãs. O resultado surpreendeu. Mimikyu foi o terceiro mais votado, Lucario o segundo e Greninja, da sexta geração de videogames, foi o campeão, com mais de 140 mil votos. Pokémon é o único videogame a aparecer na capa da revista Time. O artigo comentava sobre o quanto as crianças ficavam completamente obcecadas com o jogo. A ideia não era exaltar o jogo, mas serviu como grande publicidade. O primeiro Pokémon criado foi o Hiddon. Esse Pokémon foi o primeiro design criado pelo ilustrador Sugimori Ken, porque muitas das ideias iniciais de Pokémons foram inspiradas em dinossauros. Dá pra ver os designs iniciais dele na arte conceitual do que seria o rascunho de Pokémon, chamada Capsule Monsters antes. Por isso o Hiddon é o Pokémon número 1 na Pokédex.
A Universal Studios começou os preparativos para inaugurar um parque temático da Nintendo em Orlando, Flórida, que inclui atrações de Mario e Pokémon. Tudo deve ficar pronto em 2023, mas, em 2005 já havia surgido o Poképark, um parque de diversões temporário com 16 atrações diferentes, que depois de fechar as portas no Japão, foi para Taiwan em 2006 e encerrado definitivamente no mesmo ano. Interessante, não é mesmo? Espero que tenham gostado do nosso vídeo. Dê um like, compartilhe e subscrevam o nosso canal. Mais vídeos interessantes vêm a caminho. E façam o favor de serem felizes.